De volta com você que se liga no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e a gente está nesse projeto pedagógico que é um aulão de véspera. E o que é melhor, um aulão de véspera 100% free para você que está se preparando para o concurso da PJC para o cargo de delegado. Para esse concurso que tem a Banca CESP, pessoal, como organizadora. E a gente fez esse processo pedagógico ao longo de 6 meses, trabalhamos todas as temáticas que estão no seu edital e hoje a gente faz um super aulão de véspera revisando uma série de questões que são potencialmente fortes para aparecer na sua prova. Bacana? Olha só o recado para vocês. Apesar de todas as dificuldades, nunca deixe de estudar. A recompensa virá na mesma proporção do seu esforço. Então você que tem uma série de adversidades, uma série de problemas, todo mundo tem problema. A questão é como você enfrenta esse problema. E estudar é um grande privilégio. É uma maneira coerente, uma maneira lícita de você conseguir atingir os seus objetivos. E eu estou aqui para auxiliar você nessa árdua missão de realizar os seus sonhos, de ser aprovado no concurso público. Vamos que vamos, pessoal, continuar nossa super revisão de véspera. Lembrando, já vai deixando o seu joinha aí pra gente, vai deixando o seu like aí, pessoal, me ajuda a desenvolver esse trabalho aqui no YouTube. A meta desse vídeo são 100 likes, hein? 100 likes é a nossa meta para continuarmos oferecendo um material de qualidade, material fundamentado, para aprimorar ainda mais a sua preparação para esses concursos. Vamos agora falar sobre o período colonial mato-grossense. O período colonial, como todos bem sabem, é talvez a temática que mais aparece nos concursos públicos. Talvez não, certamente é o tema que mais aparece nos concursos públicos, porque tem uma série de fatores. A gente estuda, por exemplo, as expedições bandeirantes que estiveram aqui nessas terras mato-grossenses, a fundação de Cuiabá, a própria exploração de ouro. Nós tivemos aí o surgimento da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá em 1727, com a presença ilustre do governador de São Paulo. Tivemos posteriormente o surgimento de Vila Bela da Santíssima Trindade no Vale do Guaporé, primeira capital de Mato Grosso, 1752. Outro importante tema sobre o período colonial mato-grossense, as monções de abastecimento. Monções de abastecimento. O que eram as monções, professor? As monções eram expedições fluviais responsáveis pelo abastecimento das terras mato-grossenses. Existiram as monções do Sul, que partiam da capitania de São Paulo, e as monções do Norte, advindas de onde? Da capitania do Grão-Pará. As monções utilizavam-se dos trajetos fluviais. As monções se deslocavam trazendo uma série de mercadorias, alimentos, vestimentas, ferramentas de trabalho, escravos. Autoridades da coroa portuguesa vinham para Cuiabá através das monções do Sul, partindo lá da vila de Araritaguaba, Porto Feliz, São Paulo, Rio Tietê, e vinham através dos rios que drenam essa porção central da América do Sul até atingir a vila de Cuiabá, num trajeto que durava de 4 a 6 meses, dependendo sempre do volume de água dos rios. E as monções enfrentavam uma série de contratempos. A avaria das embarcações, trechos encachoeirados, ataques indígenas, perda das mercadorias. Então é por essa razão que quando as mercadorias chegavam à vila de Cuiabá, elas possuíam um preço exorbitante. E aí é claro que a maioria da população não tinha grana suficiente para adquiri-las.
As monções do norte, por sua vez, vinham através dos rios da bacia amazônica. Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Guaporé. E faziam uma conexão comercial entre as vilas de Belém do Pará, capital do Grão-Pará, e Vila Bela, capital de Mato Grosso. Também traziam uma grande gama de mercadorias para serem comercializadas em Vila Bela. Na viagem de volta, levavam algum ouro extraído de Vila Bela. Tudo bem? Essas são as monções. Então lembra, monções do sul, que vinham de São Paulo. Monções do norte, que vinham pelos rios amazônicos. Vinham diretamente da capitania do Grão-Pará para abastecer Vila Bela. Monções do sul abasteciam Cuiabá, monções do norte abasteciam Vila Bela. Outro tema importante que você tem que ficar de olho, não pode vacilar, hein? Consolidação da fronteira oeste. Quando eu falo de consolidação da fronteira oeste, eu estou me referindo à assinatura do Tratado de Madrid, baseado no princípio do uti possidetis, que garantiu Mato Grosso como domínio colonial português. Foi instalado junto à barra do rio Jauru, afluente do rio Paraguai, o famoso Marco do Jauru, um monumento em forma piramidal com inscrições em latim que determinava o lugar exato onde começavam as posses coloniais de uma das coroas e terminavam as posses coloniais de outra das coroas ibéricas. Perfeito? O Marco do Jauru simbolizava então os limites dos domínios coloniais português e espanhol na fronteira oeste. Hoje o Marco do Jauru está na Praça Central de Cáceres, em frente lá à matriz de São Luís de Cáceres, na Princesinha do Paraguai. Lembrar também, pessoal, que o principal capitão-general e governador de Mato Grosso do período colonial, o principal responsável pela consolidação da fronteira oeste foi Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Lembra bem desse cara. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres foi realmente o governador que mais se empenhou pela consolidação da fronteira oeste da América Portuguesa, estabelecendo núcleos populacionais e fortificações militares ao longo da fronteira. Ele é o fundador de Vila Maria, atual Cáceres, São Pedro del Rei, atual Poconé, Vila dos Cocais, atual Nossa Senhora do Livramento, Albuquerque, atual Corumbá, além dos fortes Príncipe da Beira, Forte Iguatemi, Forte Coimbra também. Então, o Luiz de Albuquerque é o grande governante da capitania de Mato Grosso no século XVIII, o principal responsável pela consolidação da fronteira. Vamos para a questão aqui, pessoal. Questão do concurso da SAD, elaborada pela Unemate. Assinale a questão abaixo que não corresponde à história do período colonial mato-grossense. Então você viu ali, eu mencionei alguns aspectos fundamentais do período colonial de Mato Grosso. Então essa questão pede para você assinalar das alternativas qual a única que não diz respeito ao período colonial mato-grossense. Alternativa A. A rusga foi um conflito político que envolveu as facções dos liberais e dos caramurus, usando o povo para que realizasse motins e rebeliões. A rusga aconteceu em 1834, portanto, século XIX, período imperial, para sermos mais exatos, durante as regências. Então, não foi durante o período colonial mato-grossense. Errada. E como a gente está procurando justamente a alternativa que não apresenta um evento histórico do período colonial mato-grossense, nós já podemos assinalar com ousadia e alegria que é a letra A, pessoal. Tá aí para você. A letra A é a incorreta, mas a gente vai analisar os outros itens.
Letra B. O conflito entre o governador de São Paulo, Rodrigo César de Menezes, e os irmãos Leme, João e Lourenço Leme, que eram os chamados pica das galáxias das minas cuiabanas, os caras mais ricos das minas do Arraial do Bom Jesus de Cuiabá eram os irmãos Leme. E eles entraram em rota de colisão com o governador de São Paulo, que queria vir para cá e estabelecer uma pesada fiscalização tributária. O que aconteceu com os irmãos Leme? Foram mortos. João e Lourenço Leme morreram antes da vinda do governador de São Paulo para Cuiabá. Rodrigo César de Menezes veio para Cuiabá no final do ano de 1726 e em 1º de janeiro de 1727 levou Cuiabá à condição de Vila Real. Letra C, galera, o Rio Jauru, por ocasião do Tratado de Madrid, foi considerado um marco geográfico muito importante, o que fez com que a coroa portuguesa, em 1754, mandasse despachar de Portugal grandes blocos esculpidos em forma piramidal com inscrições que declaravam que aquelas terras eram de domínio português, o famoso Marco do Jauru. Correta afirmação C também. Letra D. O rei de Portugal, considerando o pedido do governador, autorizou que fossem montadas bandeiras e expedições para exterminar os índios Paiaguá. Verdade, pessoal. Como é que eram chamadas essas expedições que tinham por objetivo exterminar os índios chamados de bravios? Essa era a chamada Guerra Justa. Guerra Justa era uma brecha na legislação portuguesa que dava ao Estado a primazia de exterminar aqueles que ameaçassem o avanço da colonização. No caso aí, as nações indígenas que realizaram uma resistência mais tenaz ao avanço da colonização foram os Guaicuru, que os índios cavaleiros montavam no cavalo pantaneiro. Tínhamos também os índios Paiaguás, que eram os índios canoeiros, hábeis canoeiros. E haviam também os Caiapó. Contra esses povos foi empreendida uma guerra de extermínio, um verdadeiro genocídio, chamado de Guerra Justa. O próprio rei de Portugal autorizava que fossem montadas tais expedições para eliminar aqueles que ameaçassem o progresso. E letra E, uma construção estrategicamente erguida ao longo da fronteira ocidental foi o Forte Real Príncipe da Beira, junto ao rio Guaporé, por ordem de Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, pois a posição geopolítica dessa fortificação era estratégica. Verdade, a afirmação também está correta. Próximo tema, moçada, agora outro tema importante, que aparece bastante também, a Rusga. A Rusga, que foi um importante movimento político acontecido em Mato Grosso no ano de 1834. Aconteceu a partir de 30 de maio daquele referido ano, estendendo-se até setembro. É durante o período das regências. Olha que cuticute aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o futuro Dom Pedro II. Ele ainda era um garotinho. Não era Cássia Eller, mas quem sabe ainda sou aquela garotinha, né? No caso, garotinho. Olha, respeita aí, meu irmão. Esse é o futuro Dom Pedro II. Era menor de idade, então vigorava no Brasil o período regencial. O período regencial foi de 1831 até 1840. Durante o período regencial, eclodiram diversas rebeliões pelo Brasil. Teve cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, sabinada na Bahia, revolta dos malês também na Bahia e Revolução Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, que foi aonde? No Rio Grande do Sul, tchê. Mas aqui em Cuiabá. Agora o que é esse? Em Cuiabá também teve uma rebelião, que foi a Rusga, que é uma disputa pelo poder político envolvendo as elites cuiabanas,
De um lado estavam os liberais, subdividido em duas alas, duas facções. Os liberais moderados e os liberais exaltados. E de outro lado, quem é que estava? Os caramurus, também chamados de conservadores. Importante, atenção. Os liberais, que também você pode chamar de progressistas, vamos lá, liberais. Os liberais estavam aglutinados em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência. De outro lado, os regressistas, que também podem ser chamados de caramurus. Caramurus. Eles estavam reunidos em torno da Sociedade Filantrópica. Sociedade Filantrópica. Legal. Então esses grupos dominantes, esses grupos representantes das elites mato-grossenses se digladiavam pelo controle, é uma disputa pelo poder político entre as elites mato-grossenses. De um lado liberais, de outro conservadores ou caramurus. As condições socioeconômicas da província de Mato Grosso, que vivia uma situação financeira caótica nesse período, vão contribuir para a ocorrência e para a participação do povo. Então nós temos um envolvimento das camadas populares. Aí você pode se perguntar, mas professor, esse envolvimento das camadas populares na rusga foi um envolvimento consciente do ponto de vista da ideologia política? Negativo. A participação dessas camadas populares é um reflexo das péssimas condições socioeconômicas vivenciadas pela província de Mato Grosso nesse momento histórico. É por isso que aconteceram saques, roubos nas casas comerciais. E quem eram os proprietários dessas casas comerciais? Eram estrangeiros estabelecidos em Cuiabá, como os portugueses. Olha aqui os portugueses. Olha ele aqui, tá até com lápis na orelha, né? O português aqui, seu Manuel, dono da casa de comércio aqui, ó. Ai, Jesus, que vou fazer? Tanta conta para pagar e tão pouco para comer. Situação, vamos ter as camadas populares se voltando contra os portugueses, dono das casas comerciais. Então, por isso que vão acontecer saques, roubos e até assassinato dos portugueses. Como é que eram chamados os portugueses aí pelos rusguentos? Chamados de bicudos ou pés de chumbo. Bacana, vamos para a questão aqui, galera. Questão elaborada pela FGV 2013. Após a abdicação de Dom Pedro I e a instalação do governo regencial, o cenário político do Brasil independente estava polarizado entre setores que disputavam o poder entre si. Na província de Mato Grosso, esta contenda culmina no conflito chamado Rusga, em 1834. Assinale a alternativa que descreve corretamente um aspecto da rusga. Então a rusga vai refletir basicamente o que estava acontecendo no Brasil, naquele contexto em que não se tinha um imperador no trono, porque o imperador, ou o herdeiro ao trono, pelo menos, era uma criança ainda. Por essa razão havia uma disputa pelos grupos dominantes, uma disputa pelo poder. E Mato Grosso também vai ter esse evento, essa disputa, chamada aqui de rusga, envolvendo liberais que estavam organizados em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência e os caramurus, que estavam na Sociedade Filantrópica. Vamos conferir a alternativa A. Acompanha comigo. O conflito foi polarizado entre dois grupos políticos, os liberais da Sociedade dos Zelosos da Independência e os conservadores, ou caramurus, da Sociedade Filantrópica. Perfeito! A alternativa correta, já podemos assinalar, já encontramos o gabarito. A alternativa A está correta, mas a gente, até por desencargo de consciência, né, galera, precisamos olhar as outras alternativas. Vamos conferir? A alternativa B. Os conservadores, que também eram chamados de caramurus, almejavam tomar o poder da província e expulsar os portugueses e outros estrangeiros
chamados de adotivos. Essa afirmação está incorreta. Por que razão, professor? Vamos lá. Pessoal, o poder político antes da rusga estava nas mãos dos conservadores. Quem almejava tomar o poder eram os liberais. Os liberais da Sociedade dos Zelosos da Independência. E lembra uma coisa, os liberais estavam divididos entre os moderados e os exaltados. Os moderados desejavam a tomada do poder político, já ficavam satisfeitos com isso. Já os exaltados estavam que nem a banda Ira e Pitty, né? Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais de mim. Olha só, os exaltados queriam, além da tomada do poder político, a expulsão dos portugueses e demais estrangeiros que comandavam o comércio local aqui em Cuiabá. Então, por que essa afirmação está incorreta, professor? No lugar da palavra conservadores, deveria constar a palavra liberais. Tudo bem? Vamos então para a letra C. Os rusguentos conquistaram a autonomia provincial ao expulsar o governante português e eleger o novo presidente que formou um governo provisório republicano. Nada disso, pessoal. Os liberais até conquistaram o poder com João Poupino Caldas, mas não houve nenhuma mudança política significativa. Não se pensou em acabar com a monarquia e implantar a república. Para com isso. Essa afirmação é incorreta. Não tem nada a ver, pessoal. Letra D diz que os liberais apoiavam o regresso de Dom Pedro I e defendiam a forma de governo monarquista para a província, em sintonia com os interesses da elite portuguesa. Essa afirmação está incorreta. Por que está incorreta, professor? No lugar da palavra liberais, deveria aparecer conservadores. Conservadores, também chamados de caramurus. Caramurus. Quem que eram, basicamente, pessoal, quem que eram os conservadores caramurus? Eles eram elementos portugueses, que em Mato Grosso estavam ligados ao comércio local. Então, portugueses eram os conservadores e caramurus. Eram eles que desejavam o regresso de Dom Pedro para o Brasil. Porque você sabe que Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em 9 de abril de 1831. Para onde que ele foi? Ele foi para Portugal, para brigar com seu irmão Dom Miguel e reconduzir ao trono sua muito amada filha, Dona Maria da Glória. Então os portugueses aqui no Brasil viviam pedindo: volte, Dom Pedro, seu lugar é no Brasil, gajo. A sua história é com o Brasil, volte, ó Dom Pedro. Então eles ficaram durante um certo tempo pedindo o retorno de Dom Pedro I. Até o momento que Dom Pedro morreu. Dom Pedro I morreu jovem ainda, não é? Morreu jovem. Salvo engano, em 1834, o Dom Pedro faleceu. Então aí não adiantava mais pedir para Dom Pedro voltar, porque aí, meu amigo, só se fosse na mesa branca, né? Para ele voltar. Então essa questão está incorreta, porque no lugar da palavra liberais deveria aparecer conservadores. E temos ainda a letra E. A rusga foi um movimento revolucionário que lutou pela independência do Brasil e se inspirou no modelo republicano, então vigente na América Latina. Primeiro que a rusga não foi um movimento revolucionário. A rusga foi uma revolta, uma disputa pelo poder político envolvendo as elites mato-grossenses. De um lado liberais, do outro lado conservadores. Segundo lugar, não tem nada de republicanismo aqui, ó. O objetivo de implantar uma república na região. Nada disso. Não se mudou, não se alterou a ordem política, nem social e muito menos econômica. Próxima, vamos para a próxima aqui, gente. Outro tema importantíssimo. Esse tema também é um dos campeões de ocorrência nas provas de história de Mato Grosso para concursos.
Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. A Tríplice Aliança, que era composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Essa aliança militar foi formada em 1º de maio de 1865 para enfrentar o Paraguai, no contexto da Guerra do Paraguai, que se estendeu de 1864 a 1870. Então, olha só, alguns livros apresentam a Guerra do Paraguai com este contexto histórico, 1864 até 1870. Por quê? Porque ainda no ano de 1864 que acontecem as primeiras hostilidades. O fechamento da navegação pelo Rio Paraguai, o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda, que conduzia para Cuiabá o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, e as primeiras atividades militares, inclusive com a invasão do território da província de Mato Grosso pelas forças paraguaias. Outros autores, porém, também apresentam esta datação, 1865, 1870. Por quê, professor? Porque foi em 1º de maio de 1865 que o imperador brasileiro e os presidentes da Argentina e do Uruguai formalizaram o Tratado da Tríplice Aliança para combaterem militarmente o Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai tem uma série de fatores. A Guerra do Paraguai tem uma série de causas, podemos dizer assim. Entre as principais, você pode mencionar os conflitos existentes na região do Prata, aquela rivalidade em relação à formação das fronteiras desse território entre os estados da América do Sul. No caso, Brasil, Argentina, Uruguai e o próprio Paraguai. Então haviam algumas arestas para serem aparadas no que diz respeito à consolidação das fronteiras territoriais desses estados nacionais, que haviam surgido no início do século XIX, com os seus processos de independência. Em relação ao Brasil, tornou-se independente de Portugal, em 1822, e em relação aos estados sul-americanos, tornaram-se independentes da Espanha. Havia também um interesse pela navegação, pessoal. A navegação pelo Rio Paraguai, o controle da navegação na Bacia Platina era fundamental para o desenvolvimento do comércio e principalmente para a integração das províncias isoladas do Brasil. E quando eu falo de província isolada, eu estou me referindo, evidentemente, à província de Mato Grosso. A província de Mato Grosso, considerada uma verdadeira Sibéria tropical, devido ao seu isolamento. Mato Grosso era o fim do mundo, onde o Judas perdeu as botas. Então, uma forma de integração de Cuiabá com a capital do Império, o Rio de Janeiro, era através da navegação pelo Rio Paraguai, a navegação platina. E aí tivemos a invasão da província de Mato Grosso pelas forças paraguaias, a invasão, a conquista do Forte Coimbra, depois a invasão e ocupação de Corumbá, Nioaque, Dourados, Bela Vista. Por essa razão que surgem os batalhões dos voluntários da pátria, que deveriam defender o território brasileiro ante essa ameaça externa. E olha só, a Guerra do Paraguai pode ser considerada um fator preponderante na construção da identidade nacional brasileira. É isso mesmo. A Guerra do Paraguai, apresentando-se um inimigo externo, ajudou a consolidar o cimento social no Brasil, a uma identidade, um patriotismo, um nacionalismo brasileiro. Porque na Guerra do Paraguai você tinha lá soldado baiano, encontrava com soldado gaúcho, com o soldado mato-grossense, quer dizer, elementos, indivíduos dos mais diferentes rincões brasileiros se encontravam aonde? No campo de batalha. Então, este é um elemento essencial na consolidação da identidade nacional brasileira. Os voluntários da pátria
em relação aqui a Mato Grosso, ficaram sob o comando de Augusto Leverger, que ao final da guerra recebeu o título de Barão de Melgaço pelo imperador Dom Pedro II. Temos outro evento importante da Guerra da Tríplice Aliança, que foi a retomada de Corumbá. Corumbá ficou nas mãos do exército paraguaio de 1864 até 1867, quando em 13 de junho daquele ano acontece a retomada de Corumbá pelo exército brasileiro. Exército este que traz para Cuiabá, né, os soldados que haviam participado da retomada de Corumbá, trouxeram para Cuiabá a varíola, uma doença que dizimou uma parcela significativa da população cuiabana, fazendo surgir inclusive o cemitério de Nossa Senhora do Carmo, conhecido como Cemitério do Caicai. Vamos fazer a questão então aqui, pessoal. A participação do Mato Grosso na Guerra da Tríplice Aliança, olha só, uma questão do concurso da PGE Mato Grosso, elaborado pela Fundação Carlos Chagas, acerca da participação de Mato Grosso na Guerra da Tríplice Aliança. Letra A diz que a participação de Mato Grosso nessa guerra deu-se como cenário fundamental das batalhas finais, terrestres e fluviais, que resultaram na derrota das tropas paraguaias, comandadas por Solano Lopes, pelos contingentes aliados liderados por Bartolomeu Mitre. Afirmação incorreta, pessoal. Da província de Mato Grosso não vai ser o cenário fundamental das batalhas finais da Guerra da Tríplice Aliança. O cenário fundamental das batalhas finais é o próprio território paraguaio. É a ofensiva aliada sobre o território paraguaio, tendo como principal, o comandante em chefe das forças aliadas era Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque, depois Barão de Caxias. Tudo bem? Então essa afirmação está incorreta. A batalha final da Guerra da Tríplice Aliança foi Cerro Corá, Batalha de Cerro Corá, travada em 1º de março de 1870. Me lembro muito bem, parece que foi ontem. Na Batalha de Cerro Corá, Solano Lopes, Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai, foi morto. Então a Batalha de Cerro Corá, 1º de março de 1870, simboliza o fim da Guerra do Paraguai. Alternativa B, ocorreu de forma direta, mediante a invasão paraguaia, em um contexto de muitas tensões na região, envolvendo a circulação de navios pela Bacia do Prata. Afirmação correta, pode assinalar, pessoal, pode assinalar, sem medo de ser feliz. Essa questão aqui, número 8, alternativa correta, letra B de Bucéfalo, alternativa correta. Então a participação de Mato Grosso na Guerra da Tríplice Aliança aconteceu de forma direta. Sim, Mato Grosso foi cenário, foi teatro de operações da Guerra da Tríplice Aliança. Mato Grosso teve o seu território aviltado, o seu território foi invadido e ocupado pelas forças inimigas. E isso ocorre num contexto muito convulsionado, num contexto marcado por muitas tensões envolvendo a circulação dos navios na região. Eu digo para você que em 1856 aconteceu a liberação da navegação pelo rio Paraguai. Finalmente, o governo paraguaio liberou a navegação de embarcações brasileiras pelo rio Paraguai. Isso aí em 1856, um tratado de livre navegação envolvendo Brasil e Paraguai. Porém, em 1864 acontece o fechamento dessa navegação. O governo paraguaio
rompeu esse acordo com o governo brasileiro e fechou a navegação através do rio Paraguai. Inclusive, qual que é o estopim que marca o início da Guerra da Tríplice Aliança? O estopim foi o aprisionamento do navio brasileiro, da embarcação brasileira, Marquês de Olinda. Prisão do Marquês de Olinda. Marquês de Olinda era o nome da embarcação que trazia para Mato Grosso Frederico Carneiro de Campos, que deveria ser o presidente da província de Mato Grosso. O cara ficou preso em Assunção, morreu na prisão durante a guerra. Então, o estopim que marca o início da guerra está relacionado diretamente com a livre navegação pelo rio Paraguai, que era um fator principal que poderia garantir a integração de Mato Grosso com o resto do Império Brasileiro. A alternativa C diz que foi importante, à medida em que vigoravam no Mato Grosso, fortes tendências separatistas que pretendiam a independência do Estado e geraram ações truculentas do Império Brasileiro na região, a fim de garantir a unidade territorial. Nada disso, pessoal. Não vigoravam nesse contexto histórico aqui em Mato Grosso, na província mato-grossense, tendências separatistas. Nada disso. Incorreta afirmação. Letra D, vamos conferir. Evitou um desfecho desfavorável ao Brasil, uma vez que a resistência militar que se estabeleceu nos fortes e vilarejos da região garantiu o recuo das tropas paraguaias e a rendição de Solano Lopes na zona de fronteira. Errada a afirmação, pessoal. Por que razão nós podemos fazer isso? Primeiro, o avanço paraguaio sobre o território da província de Mato Grosso foi avassalador. Eles facilmente conquistaram o Forte Coimbra e ocuparam o Corumbá, sem grandes resistências da população local. Claro que houve resistência no decorrer desse período, até que em 1867 as forças paraguaias foram expulsas de Mato Grosso. Porém, não houve rendição do Solano Lopes. Ele morreu na Batalha de Cerro Corá, 1º de março de 1870. E foi dentro do território paraguaio. Tá? E letra E, contribuiu para o êxito das operações das tropas aliadas lideradas pela Guarda Nacional Argentina, que montou nesta província uma sólida base militar com recursos provenientes da Inglaterra. Não, gente, quem lidera o processo de retomada do território mato-grossense, no caso de Corumbá, foi o próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro. Então a única alternativa correta, já falamos, era a letra B. Próximo tema, ainda continuamos falando sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, assunto muito importante e que é um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso. Tem uma importância histórica fundamental, muito grande mesmo. Como já disse anteriormente, a Guerra do Paraguai é um acontecimento histórico que em muito contribuiu para a própria formação da identidade nacional brasileira. E ao final da Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro sai como uma instituição muito fortalecido. Tanto é, pessoal, tanto é, meu povo, que ao final da Guerra do Paraguai, o Exército vai abraçar duas causas importantes. A causa republicana e também a causa abolicionista. Então vamos lá, alguns pontos importantes aqui. A Guerra do Paraguai é considerada ao mesmo tempo o auge do segundo reinado no Brasil. O que é o segundo reinado no Brasil? É o reinado de Dom Pedro II. Foi nosso imperador de 1840
até 1889, quando aconteceu a proclamação da República. Certo? Bacana. Então, a Guerra do Paraguai representa o auge do Segundo Reinado, mas também representa o início do declínio do Império no Brasil. Não é à toa, pessoal, não é à toa que 19 anos após a Guerra do Paraguai, acabou o Império no Brasil, foi proclamada a República. Então, quando você fala Guerra do Paraguai, você tem de um lado a Tríplice Aliança, não é? Brasil, Argentina e Uruguai versus o Paraguai, ok? Desses 4 países, 3 são republicanos, apenas um é monárquico. Só o Brasil tem um imperador, só o Brasil tem uma cabeça coroada. Os outros países têm presidentes. A Argentina, cujo presidente era Bartolomeu Mitre, Uruguai, cujo presidente era Venâncio Flores, o Paraguai, cujo presidente era esta figura aqui, ó, Francisco Solano Lopes. Então, importantes transformações ocorreram ao final da Guerra do Paraguai. Lembrando também que o Brasil vence a guerra, mas contrai pesadas dívidas. Essa guerra que acreditavam ser muito, poderia ser decidida rapidamente, as lideranças imperiais acreditavam que essa guerra não duraria mais do que um ano, acabou durando 5 anos. Então foi uma guerra que teve desfecho prolongado. Vitória do Brasil, mas pesadíssimas dívidas para financiar as batalhas, financiar a guerra. O Brasil sai devendo muito para a Inglaterra. Então isso vão ser fatores que contribuem para a decadência do Estado Imperial Brasileiro. Vamos conferir a questão aqui, gente. Durante o segundo reinado do Império Brasileiro, ocorreu um fato que interferiria de várias formas na sociedade da época, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Vale dizer que tal acontecimento influiu na conscientização acerca da escravidão enquanto um problema social, no fortalecimento do exército brasileiro e na economia do império. A região centro-oeste, por exemplo, se aproximou da capital e expandiu a economia local, além de mudanças demográficas que ali ocorreram. Diante dessas informações, assinale a alternativa que apresenta qual evento seria esse. Nossa, essa questão aí é melzinho na chupeta. Questão aí, mamão com açúcar. É a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. A alternativa correta, letra A. Ainda falando sobre a Guerra da Tríplice Aliança, você tem que ficar ligado nas consequências importantes desse conflito. Consequências para a economia mato-grossense. Qual a principal consequência da vitória da Tríplice Aliança contra o Paraguai? A reabertura da navegação platina, garantindo maior intercâmbio entre Cuiabá e a capital do Império, o Rio de Janeiro. Com isso, a economia mato-grossense vai se dinamizar, surgindo as casas comerciais, entrepostos destinados ao comércio de exportação e importação. Casas comerciais que surgiram: Cuiabá, Cáceres e Corumbá. Temos também as usinas de açúcar que foram edificadas junto ao Vale do Rio Cuiabá, famoso Cuiabá, rio abaixo, não é? Em mediações dos atuais municípios de Santo Antônio de Levergera e Barão de Melgaço. E temos também a exportação de matérias-primas mato-grossenses, com destaque para a poaia, que era utilizada na indústria farmacêutica,
a erva mate, que era monopolizada pela companhia Mate Laranjeira, e o látex, que em Mato Grosso era extraído da seringueira e da mangabeira. Além disso, não podemos esquecer que temos aí um desenvolvimento da atividade criatória bovina na região do Pantanal mato-grossense, com o surgimento de charqueadas nessa área. Vamos conferir então questão sobre as consequências da Guerra da Tríplice Aliança para a economia de Mato Grosso. Vamos conferir o enunciado. A Guerra da Tríplice Aliança ficou conhecida por suas graves consequências, principalmente ao Paraguai, mas também ao Brasil. A região centro-oeste foi uma das mais afetadas. Assinale a alternativa correta sobre esse evento. Letra A. A guerra foi muito séria para o Mato Grosso, devido aos inúmeros conflitos que destruíram completamente a geografia local. Claro que não. Tivemos uma série de batalhas que inclusive foram travadas em solo mato-grossense, mas isso não proporcionou a destruição completa da região, muito pelo contrário. Letra B. No pós-guerra, o Mato Grosso se viu totalmente à mercê de uma possível retaliação dos países envolvidos na disputa, principalmente do Uruguai, que constantemente invadia o território mato-grossense na tentativa de controlar as minas da região. Absurda essa afirmação. Primeiro, que o Uruguai estava junto com o Brasil na Tríplice Aliança. Era Brasil, Argentina e Uruguai. Segundo, o Uruguai era aliado do Império Brasileiro. Terceiro, o Uruguai não faz fronteira com o Mato Grosso. Como é que e Minas da região, aí é abusar de nossa inteligência, não é? Incorreta essa letra B. Monstruosamente incorreta, eu diria. Letra C. A pior consequência para a região centro-oeste foi a dizimação da população local. Quase 90% do contingente masculino foi liquidado pela guerra. Absurdo também, nada disso. Nós tivemos, na verdade, um fator que causou baixas demográficas no contexto da guerra foram as epidemias. E em relação à província de Mato Grosso, tivemos duas epidemias, hein? O cólera e a principal delas, a varíola. Presta atenção. Tivemos duas epidemias durante o período da Guerra do Paraguai. Tem o cólera, por exemplo, se você leu lá a obra do Visconde de Tuné, Alfredo de Crognoli Tuné, o Visconde de Tuné, a retirada da laguna, vai ver que a cólera causou baixas no exército brasileiro. E a varíola, que chegou a Cuiabá, lá em 1867, junto com os soldados combatentes da retomada de Corumbá. Errada a letra C. Ele fala ali de 90% da população. Aí exagerou, não é? Letra D. Após o conflito, a Bacia Platina foi amplamente utilizada pela província mato-grossense, permitindo novas frentes de comércio. Uma das matérias mais produzidas na região foi a erva mate, que estabeleceu constante comércio com a Europa pela famosa companhia Mate Laranjeira, que detinha o monopólio da extração de erva mate em Mato Grosso. A alternativa D. Então essa é a alternativa correta, pessoal. Alternativa correta, letra D de dado. Companhia Mate Laranjeira detinha o monopólio sobre a extração de erva mate nos ervais nativos mato-grossenses, na porção sul da província de Mato Grosso. E letra E, um dos lados positivos, aqueles que venceram a guerra, foi o domínio da Bacia Platina, que escoava toda a produção mineral da região, que aumentará absurdamente após a usurpação das minas paraguaias. Que lorota, hein? Conversa fiada para boi dormir. Seriam colóquios flácidos para acalentar bovinos. Tudo papo furado isso aqui. A alternativa correta, como já dissemos, letra D de dado. Letra D de Deus.
se você assim preferir e tiver fé necessária para isso. É isso aí, galera. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é estudar até ser aprovado. E eu tô na torcida por você, hein? Deixe seu depoimento aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. Depois eu volto para a continuidade do nosso aulão, para a gente falar sobre o período republicano em Mato Grosso. Um grande abraço. Olha, eu tô na torcida por você, hein? Eu tô confiando na sua aprovação. Um abraço e até a próxima.